Diga glória a Deus. Amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Hoje nós vivemos numa sociedade muito estranha, esquisita. Jesus profetizando, dizendo para nós que nós viveríamos tempos onde os filhos se levantariam contra os pais. Onde nós viveríamos tempos de dores, de sofrimento. Onde as pessoas, o amor ficaria em último plano. E o egoísmo e os outros sentimentos que poderia então proliferar-se ao invés do amor. A Bíblia diz assim no versículo de número 20: pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Podemos assentar. Eu queria fazer uma meditação para nós orarmos neste versículo. O apóstolo Paulo estava fazendo um debate e querendo ensinar aos coríntios aquilo que realmente era verdadeiro. Haviam alguns introduzidos no meio da igreja de Corinto que queria levá-los à religião, ao invés de deixá-los em Cristo. Se Paulo tivesse hoje no nosso meio, eu não sei o que seria hoje da igreja. Porque o que mais Paulo combatia era a religião. Jesus não morreu para nos dar uma religião. Jesus morreu para que nós tivéssemos uma vida. Para que nós tivéssemos condições de vivermos uma vida íntegra, uma vida honesta. E eu quero começar a falar sobre honestidade, mas não sobre honestidade de você para com o seu próximo. Uma honestidade de você para com você. Quando você analisa, não sei quando foi que você se converteu, que você veio para a igreja, e você começa a analisar, e você começa a perceber que não existe uma jornada crescente, mas decrescente. Hoje o cristão, ele não consegue ser movido pela palavra. Por quê? Porque os ataques àqueles que querem viver pela palavra são inúmeros. E Satanás pega-os justamente em sua área emocional para defraudar a sua área espiritual. O que ele faz? Ele coloca ao redor de você uma sociedade da qual você pode conviver, você vai conviver com ela, que ela não é honesta, que ela não é sincera, que ela não é autêntica. Uma sociedade que vive de engano. Eu falo da sociedade cristã. O que o pessoal, a igreja de Corinto estava fazendo? Paulo dizia assim: vocês têm aceitado um outro Jesus, um outro evangelho e um outro espírito. O Jesus que vocês estão seguindo não é o Jesus que morreu, ressuscitou e que vai voltar. O Espírito Santo que vocês têm tido comunhão, não é o Espírito Santo que veio nos fortalecer para que passamos pelo fogo e pela água e continuemos de uma maneira íntegra e honesta. O evangelho que vocês querem ouvir e buscam ouvir, não é um evangelho que fala de morte, não é um evangelho que fala de uma vida ressurreta, de uma vida de transformação, mas sim uma vida de detalhes que agradam vocês. Uma vida condicionada àquilo que vocês esperam. Nós não entendemos por que passamos por algumas coisas. Não. Mas nós não precisamos entender. Tudo que nós precisamos é que os nossos corações sejam mantidos diante de Deus de uma forma sincera. Davi sempre foi sincero em toda a sua vida. Uma vez ele deixou de ser sincero. Ele deixou de falar para Deus de um desejo que ele sentia. Quando você deixa de falar com Deus sobre o seu sofrimento, sobre a sua solidão, sobre o que você está passando, sobre o seu desespero. Uma profissão, antigamente, que era fadada ao fracasso, a não ser se alguma empresa moderna fizesse uso, era a psicologia.
hoje é uma profissão em ascensão. Por quê? Porque as pessoas só querem falar. Elas querem que as outras pessoas encontrem uma solução para os próprios problemas. Como é que alguém vai descobrir a solução para o seu problema? Como isso é possível? Como é possível? Como nós não temos uma sobriedade necessária ao ponto... Ou será que nós não queremos? Às vezes é que nós não queremos. Às vezes nós queremos alguém que seja empático com a nossa dor e com a nossa miséria, e tenha um dó de nós, e tenha uma misericórdia de nós, da qual nós nos sintamos à vontade, nos sintamos confortáveis. É isso que nós queremos? É nos sentirmos confortáveis? É isso que nós buscamos no Evangelho? Que tipo de conforto que nós queremos no Evangelho? Que tipo de conformismo nós queremos que o nosso Deus tenha? Que Ele se conforme, que Ele diga tudo bem, que Ele simplesmente desista dos planos, dos projetos, dos propósitos, porque nós não temos estado à altura desse Evangelho que é precioso e que é digno dos santos. Nós sabemos que nós estamos na última geração. Estamos aqui pegando o final. Está muito difícil. Por que está difícil? Porque o diabo mudou, porque o diabo melhorou, porque o diabo aprimorou as técnicas? Não, Satanás sempre foi Satanás. A questão é que o ser humano caiu demais. O ser humano, ele não tem mais compromisso, ele não tem mais seriedade. O ser humano, ele não tem mais responsabilidade com a própria vida. Ele quer que outras pessoas se responsabilizem por ele mesmo. Agora, o que nós precisamos entender, nós precisamos estar aptos para conhecer-nos de tal maneira que nós possamos guardar os nossos corações para que ninguém nos coloque em uma situação onde vamos sofrer muito. Por que você acha que Jesus disse: quem não me amar mais do que pai, mãe, filho, filha, mulher, não é digno de mim? Porque o amor do apego seria a rivalidade para o cristianismo. As pessoas se tornaram tão carentes, tão carentes, tão carentes, tão solitárias, que quando elas encontram alguém para amar, elas simplesmente não amam, elas se apegam. Então, o que eu e você precisamos entender de uma maneira muito discriminada é que o nosso coração é responsabilidade nossa. E será que você tem cuidado do seu coração de uma maneira adequada? O que será do seu futuro? Vamos pensar no jeito que você tem levado a sua vida. Que bom seria se Jesus volta hoje ou voltasse amanhã. Mas e se você daqui 10 anos, se você ainda estiver aqui, o que vai ser de você? Tão frágil, tão débil? Agora entra aquilo que eu quero falar. Tão sensível. Tão sensível. Por que nós nos tornamos pessoas tão sensíveis? Por que temos nos tornado pessoas tão alcançáveis? Será tão perto dessas destruições? Estamos tão perto, tão acessível? Por que nós somos tão sensíveis? Por que nós somos tão fragilizados? Por que somos tão alcançados? Se não, é porque existem em nós situações que permitem com que isso aconteça. Às vezes você olha para uma coisa e fala: mas isso aí é terrível, não pode piorar. Pode. Pode piorar. E qual é o problema se piorar? Este evangelho de hoje, será que tem gerado crentes fortes? Crentes que vencem uma traição, crentes que vencem uma intriga familiar, um desvio de um cônjuge, de um filho, crente que vence embaraços. Será que esse evangelho tem gerado crentes fortes, determinados? Olhemos para nós. Vamos analisar a nossa estrutura. Quantas vezes nós empenhamos a nossa força para nos vitimizarmos, ao invés de empenharmos a nossa força para que possamos fazer valer aquilo que Cristo tem levantado em nós? Não é pecado nós nos sentirmos um dia ou outro débil, frágil, triste, mas o que é pecado é nós permitirmos que a situação seja predominante e o evangelho em nós seja
algo invisível e desapareça. Isso é pecado. É normal você estar um dia triste, outro dia abatido. É normal você, às vezes, girar a sua vida. Quantos graus para você ficar de cabeça para baixo. Mas depois você tem que voltar em órbita. Quais são os recursos que nós temos? A palavra de Deus diz assim, que tudo aquilo que acontece conosco, Deus dá um escape. Com os recursos que eu tenho, com os recursos que você tem. A verdade, a sinceridade, é um recurso que nós temos desprezado diante de Deus. Por que o salmista Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era autêntico. Ele chegava a dizer assim: Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Tire a mão do seu seio. Venha em meu resgate. Os inimigos vão me devorar, Senhor. Ele tinha uma intimidade com Deus que ele não sentia sozinho. Ele não deixava se ruminar pelo sentimento. Ele não deixava se devorar pelo sentimento. Ele lançava o que ele sentia diante de Deus. Deus, olha aqui a minha situação. Deus, olha o que eu estou vivendo. Deus, eu sou um fracasso. Deus, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu estou no meu limite. Eu estou vivendo do maná de cada dia. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? Diga, eu estou farto de falsidade. Diga. A dos outros? Isso não me preocupa. A aparência dos outros, a falsidade dos outros, o faz de conta. Cada um tem o seu país das maravilhas. Cada um tem as suas ilusões. Eu quero a minha verdade. Eu quero a minha sinceridade. Nós precisamos nos preocuparmos com a nossa verdade, com a nossa sinceridade, para conosco mesmo. Quando o problema te deixa, quando a situação te deixa desanimado, não foi o problema que te deixou desanimado, ele só puxou o que tinha. Da mulher grávida, com as semanas concluídas, só sai um bebê, porque ela estava gerando um bebê. Só sai desânimo de mim, de você, só sai tristeza, só sai abatimento, porque aquilo existia dentro de nós. Só sai revolta porque aquilo existia dentro de nós. E quando a palavra do Senhor recomenda que nós nos conheçamos, que nós possamos nos examinar, hoje você pode analisar, as pessoas não meditam mais. As pessoas falam e não dizem nada. Se você analisar o quanto as pessoas falam, elas falam de si, mas não dizem nada sobre si mesmas. Nada. Agora, a importância que nós precisamos ter de dizermos coisas para Deus, de falarmos para Deus aquilo que está se passando aqui dentro do nosso coração, mas com verdade, com sinceridade. Aquilo que você sente, aquilo que está dentro de você. Se você se sente um fracasso, diga: Deus, eu sou um fracasso, eu me sinto um fracasso, eu me sinto impotente diante dessa situação, então eu preciso aprender. Eu preciso de condições, Deus, porque eu não tenho. Já procurei, já vasculhei, já pesquisei, eu não tenho. Eu preciso de condições para aguentar essa situação, porque eu não dou conta. Custa ser sincero para Deus do que nós disfarçarmos que somos fortes, que somos poderosos, que somos... Não. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o espiritual discerne bem tudo e ele ninguém discerne. O espiritual discerne a si mesmo. Ele se conhece, porque ele se estuda. Por exemplo, você que teve uma infância débil, em relacionamentos, que faltou para você aconchego, amor, carinho, diálogo. Você terá uma deficiência em relacionamentos, onde você será o patriarca do relacionamento. Onde você vai amar, onde você vai cuidar. Você vai ser exageradamente apegado. Você tem que saber isso. Você tem que conhecer isso. Bom, vamos lá, 2 Coríntios 11, versículo número 20. Paulo diz sobre os sofredores. Ele diz aqui: sofredores não são aqueles que passam por tribulações. Tem gente que passa por problema e ele não é um sofredor. Ele é um vencedor, ele vence todas as situações.
Mas ele diz, quando é que eu e você somos sofredores? Vamos analisar o seguinte. Se alguém vos põe em servidão, se alguém consegue convencer você sobre o servilismo. O que é um servilista? Você sabe o que é servilista? Dentre tantas explicações, eu digo para você, é você querer fazer a parte do outro. O outro peca, você já sente um frio no estômago. O outro cai, você sente um frio no estômago. O outro diz, porque eu vou largar tudo, eu vou acabar com tudo, você já estremece. Mas peraí, não é ele que está falando? O que eu e você fazemos? Ajudamos. Nós não podemos viver a vida da outra pessoa. Não podemos tomar decisões da outra pessoa. Pode ser seu filho, seu cônjuge. Se o seu cônjuge chegar hoje para você e falar assim para você, é o seguinte, eu sou crente, você é crente, só que eu não quero mais. Como assim? Não quero mais. Ué, a vontade é dele, a cabeça é dele, o querer é dele. É ou não é? Você vai ficar meio desbaratada, porque você não esperava, achava que estava tudo bem. Agora você vai morrer por causa disso? Você vai cair no fundo do poço por causa disso? Por quê? Porque ele fez o que fez? Ou porque você não tinha uma identidade apropriada? Ou porque você era uma pessoa servilista? Hoje o que tem derrubado muitos crentes não é o diabo diretamente, mas é o diabo indiretamente por meio das pessoas. Você sente solidão, não é porque você não tem ninguém. Você sente solidão porque você não se basta. Você não consegue entender que você nasceu sozinho. E que você precisa ser suficiente para você mesmo. Se alguém te põe em servidão, ou seja, faz de você uma pessoa servilista, você gira em torno daquela pessoa. Você precisa que aquela pessoa esteja da maneira que você quer, para que você se sinta bem. Ai, que bom, agora está tudo bem. Qual foi uma das profecias mais tristes do Senhor Jesus sobre os nossos dias? O apóstolo Paulo, o que ele disse? Sobre família. Filhos contra pais, pais contra filhos, um entregando o outro. Será que você está preparado para a situação que está acontecendo? Cônjuges que agradam os seus cônjuges, que faz tudo, parece aquele casamento perfeito, mas na primeira oportunidade, traição. Pais e filhos, filhos que fazem tudo bonitinho, agradável ao pai, mas longe do pai. E aí? O caráter, há umas gerações atrás, e a honra, era uma coisa muito valiosa. Hoje, imagina um mercadinho, onde várias situações estão ali. Vários adjetivos pessoais. Caráter, honra. E também tem coisa ruim, tem vaidade, tem egoísmo. Adivinha o que fica lá no fundo e ninguém quer comprar? A honra, o caráter, a verdade, a veracidade. Qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade? Será que eu e você nos embaraçamos, sendo que Deus não queria nenhum embaraço para nós? Porque nós nos deixamos levar, porque de alguma maneira nós éramos servilistas. E esse servilismo foi um meio de Satanás usar de uma maneira muito camuflada para te colocar em embaraços. E quando você se deu conta, você já estava amarrado, embaraçado e dependente. Por que nos tornamos servilistas? Por causa da nossa necessidade de dependência. Eu costumo pensar assim, sabe? Quando o homem no Éden, Adão e Eva, brincou de esconde-esconde com Deus. E até hoje nós estamos brincando de esconde-esconde. Você não está com piniqueira, tanto se cobrir com folha de figueira? A questão é, por que nos escondermos? Por que nos escondemos? Por que nós não podemos ser autênticos? Hoje você olha para as amizades, são amizades interesseiras. Eu queria dizer uma coisa para você. Imagina você hoje perdendo tudo o que você tem. Perdendo como Jó, saúde, situação financeira, família. Quem ficaria perto de você? Faz uma pequena análise bem sucinta aí. Quem ficaria perto de você?
Igual Jó. Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Até a esposa dele deu um conselho para ele. Falou, você não serve mais para nada. Então, faz o seguinte, amaldiçoa Deus e morre. Porque você já vai para o inferno, já está ruim a tua situação mesmo, amaldiçoa Deus e morre. Hã? Quem ficaria perto de você se você não fosse bonzinho, se você não fosse legal, se você não tivesse o que você tem, se você não oferece o que você tem? Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. Você é útil. Você é útil. As pessoas hoje não estão atrás de pessoas, elas estão atrás da utilidade. Você diz, nossa pastora, mas que pregação dura. Mas é a realidade. É a realidade. As pessoas estão atrás do quê? Daquilo que você pode oferecer a elas. É só isso. Agora, essa realidade é dura, mas pode ser compreensível. Por que não? Por que não? Por que você não pode entender isso? Por que isso deve dar uma pane na sua vida? Não. É a geração, é a situação nossa. Agora, o que o Evangelho nos oferece? O que Paulo estava dizendo aos coríntios? Olha, aqueles que são falsos apóstolos, que estão aí entrando no meio de vocês, estão dando a vocês um Evangelho mais leve, um Jesus mais leve, um Espírito Santo menos exigente. Para quê? Para fazer de vocês servos. Cuidado com o que as pessoas oferecem para você. Elas querem te prender muitas vezes por meio daquilo que elas oferecem. O seu amor e o meu amor não é corruptível. Nós amamos e só. Independente de... Aí ele diz assim, se alguém vos põe em servidão, aí ele começa a analisar o tipo de servidão que estava acontecendo aos coríntios. Se alguém vos devora, um relacionamento, Paulo até diz assim a uma das igrejas, vocês mordem uns aos outros. O relacionamento é saudável e bom quando as pessoas respeitam umas às outras. Quando existe respeito. Quando você não está bem, as pessoas que convivem com você têm que respeitar a sua situação. Têm que respeitar o seu estado. E você precisa se fazer respeitável. Você precisa parar de viver em torno daquilo que as pessoas querem e analisar o que você precisa. Quantas vezes você tem esquecido o que você precisa e feito o que as pessoas querem, e na hora que você vê que você está falido porque não acumulou nenhum tipo de reserva necessária, aí você vai olhar e analisar que todas as pessoas que você fez aquilo que elas quiseram, viram as costas e vão atrás de outra pocinha de água para beber um pouquinho. O que você precisa? Jesus não disse que eu teria nos meus relacionamentos uma forma condicional, onde eu daria para as pessoas aquilo que eu não tivesse. Ele diz, do interior de vocês vão fluir. Se o que fluir de você para mim não está bom, para você tanto faz. Por quê? Porque é o que você pode dar. É o que você pode oferecer de verdade, e não como uma fachada, e não como uma performance, e não como um faz de conta. Nós temos várias performances no Evangelho. As pessoas, como Jesus dizia, vocês são sepulcros caiados. Por fora, lindos e maravilhosos. E por dentro, está tudo morto, está tudo sem vida. Não tem esperança, não tem verdade, não tem, sabe, aquela força de estar junto, de seguir junto. Ele diz assim, se alguém te devora, queria perguntar para você, você é, o que você vive é o que você é, ou o que as pessoas querem que você seja? Pessoas gostam de pessoas felizes, de pessoas bondosas. E não que isso não seja bom, é bom. Mas nem todo dia você está assim. E aí você se automutila para que você ofereça aquilo que as pessoas querem. Sem entender. Eu vejo tanta verdade no caso de Elias, né? Elias não estava bem. Estava numa crise. Cansaço, esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente, espiritualmente. E ele fala, Deus, eu jogo a toalha. Eu estou desistindo. Não dá mais. Acabou, não tenho mais. Ele não pensou,
Ai, Israel vai agora, sem mim ele vai se perder. Ai, que vão perder? Não. Ele estava cuidando de si. Ele estava sendo verdadeiro. O que Deus precisa de mim e de você é a nossa verdade. Ele não precisa que nós sejamos fortes, porque Ele nos faz forte. Ele não precisa que nós sejamos felizes, alegres. Deus não precisa de nada. Ele só quer que nós sejamos sinceros, autênticos e verdadeiros. Você tem algumas áreas que você funciona muito bem, porque você já decorou o jeito que as pessoas gostam. É igual quando você faz teatro, né? No seminário a gente fazia teatro. E aí quando a gente fazia muitas vezes a peça, a gente sabia de cor, né? Nem lia, né? Já entrava, até às vezes improvisava, né? Outro improvisava, a gente improvisava aqui e tal. Às vezes a sua vida, a minha vida, se torna um teatro. E às vezes a gente já decorou a nossa fala, a gente até improvisa. Mas o que de verdade existe na sua vida? O que é verdadeiro? Seu casamento é verdadeiro, seu relacionamento é verdadeiro, isso tudo é verdadeiro, é de verdade? Hã? Ou você sempre tem que estar sorrindo, sempre tem que estar bem, tem que fazer sexo todo dia, porque mesmo que você não tiver afim, você tem que agradar o outro, você tem que fazer só o que o outro gosta, só o que o outro gosta, só o que o outro gosta, porque se você não fizer, o outro vai acabar com você, vai devorar você. Não é uma coisa muito estranha da qual nós estamos vivendo? Hein? Pessoas se devoram umas às outras. Tira a minha particularidade, a sua particularidade, a minha identidade é o meu tesouro. Sua identidade é o seu tesouro. Deus não quer que você finja que não está sofrendo. Deus quer que você sofra. Deus não quer que você finja que você não está enxergando. Tipo, deixa para lá, deixa eu esconder debaixo dessa mesa aqui. Não, Deus quer que você viva as suas verdades. Que você olhe para você e diga, isso eu não dou conta não. Não dou conta. Quer que eu faça? Então me dê mais graça, me dê mais força, me dê condição. Minha cabeça está muito ruim. E minha cabeça está ruim. Senhor, minha cabeça está ruim. Estou igual Elias, pedindo para morrer. Minha cabeça está ruim. Hã? Aí fica com aquelas orações vazias. Deus, Tu és glorioso. Você não está pensando nada disso. Você não está pensando nada disso. Você não está sentindo nada disso. Então você chega como Davi fazia. Senhor, eu estou péssimo. Eu estou mal. Eu queria, Senhor, eu queria ser igual uma pomba. Queria ir para o deserto, queria fugir, Pai. Queria esquecer de todo mundo e de tudo. Eu não queria lembrar de mais ninguém, Deus. Eu queria ir para o cantinho que todo mundo esquecesse que eu existisse. Família, tudo. Eu queria ir embora. Diz isso para ele. Hã? Por que as nossas verdades são feias? E as nossas performances e mentiras são bonitas? Hã? Sua verdade é linda, seja ela qual for. Sua verdade é tudo aquilo que você tem. Sabe, na hora mais difícil da sua vida, o que vai te sustentar vai ser a vida que você teve verdadeira e autêntica. Não deixe ninguém te devorar. Diga para o seu irmão, não deixe ninguém te devorar. Arrancar a sua identidade. Hã? Arrancar a sua identidade. Tirar de você a sua identidade. Aí ele diz assim, ele fala sobre o sofrimento e servidão. Se alguém vos apanha, se alguém te prende, te limita, o que a gente faz quando a gente fica amarrado, limitado? Você fica pensando assim, mas se eu falar isso aí, mas se eu... Ai, meu Pai, mas como que eu vou falar não? Meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Mas não é não? É não ou não é não? É não. Então simplesmente diga. Simplesmente diga. Pastora, mas as pessoas não gostam de pessoas. Mas Deus gosta de gente verdadeira. Deus gosta de pessoas verdadeiras, de pessoas cabais, de pessoas que definem situações, de pessoas que resolvem situações. Nós que somos do Senhor Jesus e temos aprendido com Ele a força, se você permitir-se, amarrar-se, ficar detido, apanhado, preso, você vai morrer. Nós somos como um pássaro livre. Prende um pássaro livre numa gaiola. Ele morre de tristeza. Assim somos nós. Se alguém te devora, tira a sua identidade. Tem gente que ele vive uma vida
que ele tem que pensar o que ele vai falar com a pessoa, ele tem que respirar fundo, e aí ele tem que encontrar um personagem que ele criou para poder... isso é muito cansativo, fala a verdade. É muito cansativo. Aí ele diz assim, se alguém vos apanha, se alguém se exalta. Ele fala de exaltar aqui, ele não estava falando que é daquele que Deus levanta, daquele que Deus prospera, nada disso. Ele estava falando assim, vocês se colocam numa posição que não sabem nada, que não tem nada, que não conhecem Jesus, porque eles vieram ali com balela, eles vieram ali com conversações, e vocês permitiram que eles sobrepujassem vocês. Você não percebe que vocês têm Deus, que vocês têm Jesus, que vocês têm o Evangelho? Quem você tem permitido se exaltar? E você fica tão pequenininho, tão diminuído, porque aquela pessoa fala grosso, porque aquela pessoa xinga, porque aquela pessoa amaldiçoa, e você fica ali miudinho e pequeno, e quando você vê, você já está submetido. O que a igreja de Corinto está fazendo? Os falsos apóstolos vieram até eles, e eles simplesmente anularam tudo aquilo que conheciam de Cristo e de Deus, e eles estavam deixando eles envolver. Eles estavam envolvendo a igreja não estava percebendo. Por quê? Porque eles se exaltaram. Você tem deixado um problema exaltar sobre você? Você tem deixado uma situação exaltar sobre você? Você tem desvalorizado toda a força, todo o investimento de Deus na sua vida, todo o sangue de Cristo derramado, tudo aquilo que o Senhor implantou em você. Você desvaloriza por quê? Porque o problema parece grande, assim como os israelitas fizeram, dizendo, nós somos gafanhotos diante dos gigantes. Será que nós temos feito isso? Nós temos nos desvalorizado, nós temos nos diminuído e achando que o problema é grande, que o problema é gigante. Será que eu e você não podemos blindar os nossos corações? E acreditar que quando Deus diz que faz, Ele faz. Ele é poderoso. Eu aprendi na minha vida que tudo que te fere, Satanás usará para continuar te ferindo. Tudo que te machuca vai piorar, não vai melhorar. Tudo que te machuca, tudo que te fere, tudo que te desmotiva. Então você precisa blindar aquela área do seu coração para que não se fira mais. Não ferindo mais, não será mais interessante para Satanás. Tudo que te fere vai piorar. Tudo. Te fere, te desmotiva, te deixa triste, te deixa abatido, não vai melhorar, vai piorar. Cada vez você vai descobrindo uma coisa pior. Por quê? Porque é a maneira que Satanás tem de atacar você. Quando Satanás pôs em Paulo um espinho na carne, ele não estava aguentando mais, ele orou 3 vezes. E disse, Senhor, eu não aguento mais, Está muito difícil para mim. Por que piorava? Porque feria. Aí Paulo diz, bom, se é graça que me falta, então eu quero graça. Eu quero graça o quê? O que é a graça que Paulo pede? É a mobilização e a capacidade de viver com o espinho sem dar a atenção que o diabo quer que você dê a ele. O espinho quer atenção. O espinho quer que você se envolva. O espinho quer vir e cada vez mais, você pode ver, entra um espinho, ele não fica no lugar dele. Ele vai andando. Por quê? Porque ele quer um lugar melhor, ele quer alcançar, ele quer infeccionar. Então ele diz, bom, eu preciso de graça. O que é a graça que o apóstolo Paulo pediu? Senhor, eu não quero mais que isso me incomode. Eu quero uma altura mais elevada do que isso. Eu quero coisas para fazer, eu quero coisas que o Senhor me dê a fazer, coisas que te agradam, e que isso não tenha mais a minha atenção. Eu não quero mais dar atenção a esse problema. Eu quero viver com esse problema e eu quero viver bem. Então eu preciso de graça para isso. Agora, cada hora é uma porretada, cada hora é uma paulada, cada hora é uma situação. O diabo diz, está dando certo. Uma coisa vem e te tira o ânimo, outra coisa vem e te tira a graça, outra coisa vem e faz você ficar irritado, nervoso, há muito tempo você não ficava. Outra coisa vem e aí aquilo vai infeccionando. O diabo diz, oba, está funcionando. Por quê? Porque espinho é diferente de cruz. Espinho é diferente de jugo. O espinho, ele vem diretamente do diabo.
O jugo do Senhor Jesus vem dele, a cruz vem dele, mas o espinho vem de Satanás. O espinho ele vem para te envergonhar, para te desmotivar, para desestimular você. Você já identificou o seu espinho? Quem sabe o seu espinho ainda não tem ponta. Mas nós temos de Deus a sabedoria e o conhecimento para olhar e dizer assim, isso aí vai ser um espinho na minha carne. Hã? Você olha para um filho que não tem espinho, para um cônjuge que está camuflado. Aí você diz, esse aí vai ser um espinho na minha carne. Por quê? Porque nós temos a capacidade de identificar os nossos espinhos. Né? Você consegue identificar o seu espinho? Aquilo que Satanás mexe, apronta. E não que o filho seja do diabo, mas a inclinação dele, a maldade que há nele, a maldade que é no cônjuge, a performance que há no cônjuge, Satanás usará para atingir você. Então você precisa entender que os espinhos, eles são necessários. Até na morte de Jesus tinha espinhos. Por que eles são necessários? Porque somente nos espinhos você consegue amadurecer, você consegue ter alegria, ter prazer na dor, no sofrimento. Olha o amadurecimento do apóstolo Paulo, ele diz assim, eu aprendi a ter prazer na dor, na tribulação, na aflição. Por quê? Porque Deus me ensinou que quando eu estou fraco, eu sou forte. Existem espinhos pequenininhos, espinhos grandes, de todo tamanho. E onde Satanás vai usar os espinhos? Nas pessoas que você não gosta? Nas pessoas que você ama? Então, o que eu e você precisamos aprender a entender? Que Deus tem o mundo na palma da mão. E o coração de todas as pessoas estão nas mãos de Deus. É disso que falamos. Por que você vai ser prisioneiro de alguém, dependente de alguém? Cada um responde por si. Você não é responsável por ninguém. Eu não sou responsável. Você tem filho menor? Hã? Então, quando você tem menor, deu maioridade. Hã? A maioridade do judeu era 30. A nossa é 18, 21. Maioridade. Hã? Ensinou a ler, ensinou a escrever, ensinou a orar, ensinou a ler a Bíblia. E aí? Para nós terminarmos e orarmos, ele diz assim, e se alguém vos fere no rosto, ele fala sobre a vergonha. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa que eu sou difícil me envergonhar com qualquer coisa. Eu não sei o dia que eu tive vergonha porque alguém fez, porque, o que vão pensar? Eu não sei, eu já tive situações tão difíceis na minha vida, que quando você vive situações tão difíceis, você se importa com aquilo que é, e não aquilo que se julga, se aparenta. Sabe, às vezes o diabo te vence pela vergonha. O marido chega para você e diz assim, eu não vou na igreja hoje não, porque perdeu a chave, porque brigou. Aí você fica envergonhado ou envergonhada de chegar na igreja sozinho. Foi ele que não veio, o problema é dele. Tem alguma coisa a ver com isso? Não. Isso é uma coisa dele. Eu vou desviar, o problema é seu. O problema é seu. Vou te aguentar até quando dá. Hã? Você precisa entender isso aí. Agora é filho? É menor? Pode corrigir? Aceita? Corrige. Agora você tem que entender o seguinte, o que você pode fazer está ao seu alcance. Uma coisa que eu quero falar uma coisa para você. Você que tem filho complexado, que ele acha que ele não é amado igual o outro, o que ele vai fazer com você? Ele vai te prender, para que você não corrija, para que você não ensine, você vai ser servilista dele, ele vai te envergonhar porque você foi servilista. Agora, você tem que entender que cada um é cada um. Ou é ou não é? Cada um é cada um. Fere no rosto, ou seja, tira a sombridade. Agora, por que você vai ter vergonha se a atitude não é sua? Fala para mim. Eu tenho vergonha porque meu marido fez isso. Esse é problema dele, não é problema meu. Não nasci junto com ele. E nem se tivesse nascido.
Ah, meu marido não é espiritual, minha esposa... Não... O problema é de cada um. Mas eu amo, mas quem decide por você é você, quem decide por ela, ou por ele é ele, cada um é cada um. Paulo diz assim, cada um dará conta de si mesmo. Se você ficar olhando para a pessoa, você não cresce, você não amadurece. Então o que nós precisamos entender é que chega de escravidão doméstica, chega, basta. O filho chega para você, a filha chega para você, ó, vou largar do marido. Você tenta conciliar, ó, não faz isso aí não, né? Vamos consertar, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer terapia. Ué, mas você vai morrer por causa disso? Ai, que vergonha. Ah, mas é você que está fazendo alguma coisa ou é a fulana? Quem que é? Agora, nós vivemos numa sociedade hipócrita. Por quê? Porque você fica preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, ao invés de cuidar do seu problema real, existente, está ali, ó. Resolva aquele problema. Pessoas você ajuda, aconselha, mas você não vive por elas. Você vive por mim? Não. Quem tem que tomar as minhas decisões sou eu. Quem toma as suas decisões é você. Você chega para a pessoa e diz assim, ó, você quer saber o certo? O certo é isso, isso, isso e isso. Agora você faz o que você quer. Você vai obrigar uma pessoa a fazer uma coisa? Agora hoje as pessoas vivem num aprisionamento que tudo que o outro faz repercute na vida dele. Diretamente. E eles esmorecem. Tem gente que desvia por causa do erro do outro. Vai ao cúmulo de escravidão assim, né? Ué, você quer desviar, você quer ir para o mundo? Isso é problema seu. Problema seu. Paulo fala sobre a igreja sofredora de Corinto porque havia desprezado o que sabia, o que tinha, para aceitar uma religião, uma ideologia. Jesus não é a minha ideologia, não é a sua ideologia. Jesus é o meu Salvador e o seu Salvador. O que nós precisamos entender em nome do Senhor Jesus. E cada um... Irmãos, olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Olha para a Escritura, aprenda com a Escritura. Aprenda a viver a sua vida com Deus. Aprenda isso. Nós não estamos mais no tempo de vivermos de faz de conta. Nós não estamos mais no tempo de fazermos de conta e querermos mostrar para os outros uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. Agora está na moda, né? Na moda. Casais que postam felizes lá nos Facebook da vida e vivem uma vida miserável sem Deus. Para que isso aí? Seu casamento é péssimo, você não vai postar nada. Não vai postar briga nem mentira. Nós temos que ser autênticos e verdadeiros. Por quê? Porque o Senhor Jesus dizendo para a mulher samaritana, o Pai procura, se Ele procura é porque está em falta. Os que adoram em espírito, aqui, verdade aqui, e em verdade do lado de fora. Se seu filho é uma draga, você não vai falar que ele é uma bênção, não. Vai falar, é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Não, cabeça ruim, coração ruim. Vai ficar mentindo, meu filho é uma bênção. Ai, ele fez isso. Toda pessoa que fica falando muito bem do filho, você desconfia. Ou o filho é um farseta, ou a mãe é uma abduzida, ou o pai é um abduzido. Porque não existe filho perfeito. Não existe. Quando encontrar Jesus, quando se converter, quando, aí a benção é dele, glória a Deus, aleluia, vou para o céu, você vai também, você que sabe. O que nós precisamos entender, meu marido é perfeito, então é adúltero, porque não tem marido perfeito. Todo marido perfeito leva café na cama, ele está aprontando alguma coisa por trás. Homem é homem, gente, homem é homem. Homem é homem. Agora, você quer ficar iludida? E fique. Então não é? Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, o marido da irmã, conto. Ô filha, você que sabe, eu que não meto a mão nessa cumbuca.
Por quê? Porque a mulher sabe que o homem é um prostituto. Oh, tá na cara. Eu, pelo menos, sei de duas que ela me contou. Hã? Agora você vai meter a mão nessa cumbuca? Se ela quer acreditar que ele é o marido que caiu do céu, o único que caiu do céu foi o diabo, chifrudo. O problema é dela. A senhora não vai contar? Eu falei, eu? Falei, filha, vai esperando. Vai esperando que eu vou contar. Não. A pessoa, ela em busca daquele conforto. O homem dá tudo para ela, faz tudo para ela, leva café na cama, faz tudo. Que fique com conforto, com chifre. Isso aí não é problema meu. Se é a escolha dela, isso aí é a escolha de cada um. É a escolha de cada um. Agora, você vai se intrometer nisso? Não. Sabe quem que vai sair pior? Você. Agora, se a pessoa chega para você, aí você não... Pastora, irmão, irmã, você sabe de alguma... Ah, eu sei. Então conta. Não, chama ele lá que eu conto junto. Aí é diferente. Agora, a pessoa já é a terceira, quarta vez. Você vai lá falar? Não, a pessoa quer viver a mentira. Ela quer o engano. Isso é problema dela, isso é uma escolha. Eu não tenho nada a ver, nada. E continua bonzinho, continua uma seda e continua. Isso é problema dela. Você acha que ela não sabe? Claro que sabe. Mas se ela escolheu essa vida para ela, isso é problema dela. O que eu escolho para mim, que você escolhe para você. Verdade. E os outros, o que vão pensar? Cada um tem uma cabeça e pensa por si só. E você segue sua vida com o seu Deus em rumo à salvação, e isso e aquilo outro. Pronto. Cada um. É ou não é? Eu queria que você dobrasse o joelho no chão. Eu queria que você fizesse uma oração para Deus. Falasse, Deus, aqui vai acabar as mentiras da minha vida. Se eu não sou bom, eu não sou bom. Se eu não sou boa, eu não sou boa. Se eu sou soberbo, eu sou soberbo. Deus, eu quero as minhas verdades. Porque eu sei que nelas o Senhor pode trabalhar. Nelas o Senhor pode trabalhar. Eu quero as minhas verdades, Deus. Eu não quero mais fingir que eu sou feliz quando eu não sou feliz. Eu não quero fingir, Deus, que eu sou uma pessoa plena se eu não sou pleno. Não quero mais. Eu quero uma vida verdadeira. Eu quero poder fazer as minhas orações e falar, Deus, aquilo que eu preciso dizer. Eu quero falar das minhas verdades, das minhas frustrações. Quero falar da minha tristeza. Eu quero falar do meu temperamento que é péssimo. Eu quero falar, Deus, daquilo que das minhas quedas, dos meus deslizes, do que passa na minha cabeça. Eu quero poder ser verdadeiro e sincero, Senhor. Eu quero começar a cultivar uma vida de verdade. Eu quero amar a verdade, Deus. Eu quero amar a verdade. Eu quero me apegar à verdade, como o Provérbios diz, eu não quero vender por nada. É o que eu quero para a minha vida, Senhor. Eu preciso da verdade. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso chegar todo dia e confessar para o Senhor, Senhor, eu cobiço. Senhor, eu sou uma pessoa avarenta. Eu sou soberbo. Deus, eu sou irado. Meu temperamento é péssimo. Eu queria ser melhor. Mas eu sou assim, Senhor. Eu preciso de ajuda. E não chegar para Deus e falar, oh, maravilhoso, poderoso, eterno, benigno, digno. Não, falar a verdade sobre você. Sobre a sua vida. Dos seus pensamentos, dos seus pecados. Você se masturba, diga para Deus, Deus, eu me masturbo. E o Senhor vê, e o Senhor sabe. Senhor, eu cobiço, eu visito sites pornográficos. Diga para o Senhor, Senhor, eu faço. Senhor, eu penso. Tem hora, Deus, que eu penso cada coisa. E é isso aí que eu penso. Vamos ser sinceros. O verdadeiro coração. O Senhor, quando responde a Salomão, ele diz assim, quando orar na minha casa, e cada um conhecer a chaga do próprio coração. Qual é a chaga do seu coração? Qual é a chaga do seu coração? Quando o Tiago diz que nós devemos confessar as nossas misérias, confessa a Deus. Fala, Senhor, isso passa pela minha cabeça, isso. Satanás coloca dardos inflamados na minha mente, Pai. Satanás planeja, e ele me insinua, e ele me incentiva, e ele fomenta dentro de mim coisas assim que são terríveis para a minha alma. Confesse a sua miséria. Você está cansado? Fala, Deus, estou cansado, Pai.
Estou cansado de ficar doente, eu estou cansado de ser fraco, eu estou cansado, é só problema, problema, problema. Senhor, eu quero resolver meus problemas, Pai. Eu não quero mais ficar me ajeitando nas dificuldades, me ajeitando nos problemas. Eu não quero mais isso para mim. Eu não aceito mais problema na minha vida. Eu não aceito mais sofrer pelos outros. Eu quero ser forte para ajudar as pessoas. Se eu sofrer junto com as pessoas, eu não vou servir para nada. Nada. Vou ser igual os consoladores de Jó. Consolador molesto, os 3 amigos dele. Deus, eu quero ser como Eliú. Eu quero entender, eu quero discernir, eu quero ver as coisas. Eu quero pôr as coisas em ordem na minha vida, Deus. Em nome de Jesus, eu sei que eu tenho que começar pela verdade. Pois a tua palavra diz, o apóstolo Paulo ensinando o Senhor. Ele diz assim, primeiro utensílio, primeiro objeto da batalha belicosa, da luta, é o cinturão da verdade. Deus, sem a verdade, eu não vou conseguir o capacete da salvação, couraça da justiça, espada, escudo, sandálias, eu não vou conseguir. Eu preciso do cinturão da verdade. Deus, eu preciso enxergar a minha vida espiritual e confessá-la diante do Senhor. E falar da minha vida espiritual. Deus, eu não oro, eu não busco o Senhor. A minha oração assim é só no meu pensamento. Eu não paro para orar. Eu não jejuo, Deus. Não jejuo. Minha vida é terrível, eu não jejuo, eu devia jejuar, eu não jejuo. Deus, eu não estudo a Bíblia como eu deveria. Senhor, eu deveria ler mais a Bíblia, eu deveria estudar a Bíblia. Eu não estudo porque eu não entendo nada, mas eu sei que eu não entendo porque eu não leio, que eu não busco o teu Espírito. Fala para Deus a verdade. Deus, eu preciso acertar a minha vida diante do Senhor. Deus, eu preciso consertar a minha vida diante do Senhor. Porque eu preciso ser salvo. Eu preciso ir para o céu, Senhor. Não é nem para ter uma vida melhor aqui, eu preciso ir para o céu. Eu preciso ser salvo, Deus. Eu preciso. E quando eu for provado, então? Eu não vou ter recurso, eu não vou ter força. Quando eu for provado, eu não vou ter meio para ser aprovado. Eu vou me adequar ao problema, à situação, a situação vai me engodar, vai me engolir. Fala com o Senhor. Fala para Deus, fala, Deus, todos os que serviram o Senhor de verdade foram sinceros e autênticos, Pai. A oração de Davi, de Jeremias. Jeremias chegou a dizer, Senhor, o meu nascimento foi uma lástima. Foi uma lástima. Foi terrível o dia que eu nasci. Eu devia ter morrido com todos os abortos que existiram. Jó falou a mesma coisa. Elias disse, Senhor, eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado de problema, eu não aguento mais problema. Eu não aguento mais essa situação na minha vida. Eu preciso de uma saída, Senhor. Mas eu entendi que a saída é a verdade. Enquanto eu não pegar o rumo da verdade, não vai adiantar. Você é uma pessoa que reclama, que não tem isso, não tem aquilo. Está na hora de você dizer, Senhor, eu sou uma péssima administradora. Meu marido coloca o salário dele na minha mão, Deus. E nós gastamos tudo com comida e aluguel. Não sobra, Senhor. Não sobra. Eu estou vendo a vida do meu marido se esvair. Eu estou vendo a saúde dele. Ele não tem um plano médico, ele não tem uma aposentadoria, ele não tem nada. Senhor, eu estou matando meu cônjuge. Matando dia após dia, sem nenhum planejamento. Fala para Deus. Você que é homem, que você não administra o seu dinheiro direito, e você está sofrendo, diz para Deus, Senhor, eu não sei administrar. Eu não sei administrar, Deus, eu não sei. Eu preciso aprender, Pai. Eu preciso aprender a administrar, eu preciso ter planejamento. Eu preciso ter sabedoria para planejar, Pai. Em nome de Jesus, fala com Deus, fala com o Senhor, fala. Nós temos tido várias pessoas na igreja que não tiveram planejamento e que hoje estão sofrendo, porque não tem nenhum planejamento. Nenhum planejamento. Fala com Deus, fala, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, Pai. Que eu seja uma pessoa que saiba que eu estou no mundo ainda. Que eu estou no mundo. Eu vivo como se eu estivesse no oásis, Pai. Então, em nome de Jesus, fala com Deus. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor seus embaraços, sua situação. Faz esse confronto com a sua verdade. Chega de mentira, chega de mentira. Se você é infiel, diga, Deus, eu sou infiel, minha esposa não sabe, meu marido não sabe, mas eu sou infiel. Me perdoa, eu quero ser fiel na minha mente, nos meus pensamentos. Eu quero ser fiel, Pai. Quantas pessoas embaraçadas por causa do pecado, do adultério, da prostituição, na mente. Pecado emocional, pecado oculto.
Em nome de Jesus, confesse seu pecado. E abandone seu pecado. Resista ao seu pecado. Resista. Em nome de Jesus, resista. Resista. A vida não é só feita de prazeres. A vida é feita de rudimentos, de base. A vida é feita de responsabilidade, de compromisso. Em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus agora. Conta para Deus os seus pecados ocultos. Conta para o Senhor. Conta para o Senhor. Se você tem uma boca que não é abençoada, você conta piada, você fala coisas indecentes, você fala mal dos outros, fala, Senhor, santifica os meus lábios. Manda um anjo, Senhor, com uma tenaz, uma brasa viva, santifica os meus lábios, Deus. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que eu possa ser uma pessoa autêntica, que eu possa ser uma pessoa verdadeira, Deus, que eu possa poder dizer verdades, Pai, que eu possa falar aquilo que é, Pai, em nome de Jesus, mas não disseminar contenda, não, entre o irmão, não, mas que eu possa ser autêntico, que eu possa cuidar da minha vida, Pai, e não da vida dos outros. Pai, em nome de Jesus, eu não quero cuidar da vida das outras pessoas. Senhor, eu preciso aprender a dar conta da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, se você é uma pessoa que você sabe que as pessoas que te cercam são só pessoas interesseiras, fala, Senhor, eu não quero mais, Deus, viver uma mentira. Eu acho que eu tenho um monte de amigo, Deus, mas os meus amigos, Pai, estão todos interessados no que eu tenho, Deus. Eles não são verdadeiros, Pai. Senhor, em nome de Jesus, me ensina, Senhor. Me dê discernimento, eu te peço. Eu quero ter discernimento, Deus, para que eu possa entender a verdade, conhecer a verdade, não me iludir, Senhor. Eu não quero viver de ilusão, não, Pai. Eu não quero. Eu não quero que as pessoas me chamem de bonzinho. Eu não quero que as pessoas me chamem, olha, ele é bom, ele é boa. Não, Senhor. Eu só quero a minha essência. Eu só quero a minha verdade contigo. Eu não quero mentira mais na minha vida. Diga para o Senhor que você não quer mais mentira. Diga para o Senhor, Senhor, eu não quero mais mentira. Esteja preparado para enxergar as verdades. Senhor, eu não quero mais mentira. Meu casamento é de mentira. Meus relacionamentos são de mentira. Diga, Senhor, eu não quero mais. Eu quero a verdade. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Você sabe que Deus habita no seu coração. O Espírito Santo só pode agir por meio da verdade. Chega de engano, meu Deus. Chega de faz de conta. Chega de sofrermos sem necessidade. Porque somos aprisionados, somos servos. Mas não é um servo que vem da parte do Senhor, mas é um servilismo. Eu me acho bom porque é tudo em cima de mim, tudo em cima de mim, tudo em cima de mim. Tudo eu que faço, tudo eu que faço. E às vezes eu me sinto até bem com isso. Mas hoje eu entendo que é uma necessidade que eu tenho. Porque eu não ponho responsabilidade nas outras pessoas. Eu não ensino as pessoas, Deus, que eu tenho valor. Que as minhas coisas têm valor. Quando eu faço favor demais para as pessoas, eu começo a perceber que elas começam a achar que é obrigação. Eu consigo enxergar isso, Deus, diga isso para o Senhor. Então, a partir de hoje, eu vou começar a me respeitar mais. Vou começar, Deus, a me cuidar melhor. Eu vou começar a amar, Senhor, de uma maneira verdadeira. Eu vou começar a ajudar, mas a palavra será sinônimo realmente de ajuda. Não vou fazer nada pelo outro. Porque se eu fizer pelo outro, diz a tua palavra, ele vai ter que sofrer de novo para aprender. Então eu não quero, porque eu amo. Diga assim comigo, meu Deus, o meu país foi declarado a independência. E eu declaro nesta noite, nos rios do Espírito, a minha independência. Eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero poder enxergar. Eu quero poder falar e dizer coisas.
E não apenas falar por falar. Por isso eu vou falar menos. Vou falar menos, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que eu vou escolher as pessoas que eu possa dividir a minha realidade, a minha verdade. Eu não quero planejar sofrimento. Por isso, em nome de Jesus, eu vou ter sabedoria. Com quem eu vou conversar? Com quem eu vou me abrir? Em nome de Jesus. Estou vivendo um tempo, Deus, que eu preciso de sabedoria. E Pedro diz que eu preciso de discernimento, de espírito. Então, em nome de Jesus, para que eu não seja uma presa fácil e não viva uma vida de sofrimento, eu preciso blindar o meu coração. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém?